Estuda um pouco a história da Reforma Cristã. Estuda um pouco sobre a perseguição dos cristãos no passado e também escuta um pouco, ou leia um pouco, sobre a perseguição dos cristãos nos dias de hoje, nos lugares, nos países onde não se tem liberdade para ser cristão. A igreja perseguida ainda está entre nós. Mas nós temos tanta liberdade que nós nem valorizamos o que significa não tê-la. E nós temos uma fé tão centrada em nós mesmos, tão baseada em nossos sentimentos, tão baseada em nossas emoções, tão baseada em nossas premissas humanas, que nós temos bastante dificuldade hoje em encararmos as dificuldades pelo prisma da fé. E dizer, em nome de Jesus Cristo eu passo por isso, em nome de Jesus Cristo eu vou vencer isto, em nome de Jesus Cristo eu não vou desanimar da minha fé, eu não vou desistir da minha fé, eu não vou abandonar a minha fé. E esse é algo que me chama muito a atenção. Jesus vai dizer assim, mais uma vez eu lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês. Pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Olha o que mais ele diz sobre perseguição. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que vocês vão obter a vida. Nós nos esquecemos das promessas que Jesus Cristo faz em momentos de tribulação. Para isso, a gente precisa olhar a maneira como Jesus procedeu com os seus servos, a maneira como o Senhor conduziu os seus servos, que mesmo aqueles que foram levados à morte, Jesus Cristo já havia garantido e essa garantia permanece. Que nós seremos tomados pelo Senhor, que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, que portanto não teremos perdido nada se nós nos apegarmos exclusivamente a Jesus Cristo, sua palavra, seu reino, e não abrirmos mão por nada, que nada nos atemorize, que nada nos faça desesperar ao ponto de abandonarmos, de negarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Olha o que ele diz, até pai, mãe, irmãos, parentes, amigos vão trair vocês e até alguns de vocês serão mortos. Jesus não enganou ninguém. Jesus não fez promessinha de flores e nuvens azuis o tempo inteiro. Jesus Cristo disse que sim, vocês passarão por tribulações, vocês serão perseguidos, mas vejam, é pela perseverança que vocês vão obter a vida. É pela perseverança que vocês vão obter a vida. Então ele passa a dizer sobre o momento que acontecerá numa proximidade dali em diante, que foi sobre o cerco a Jerusalém. Ele vai falar sobre isso. Mas logo ele volta a falar sobre os sinais do fim. Quando ele diz, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares, agitação das ondas. Você faz conexão com alguma coisa que acontece nos dias de hoje? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares, agitação das ondas, maremotos, terremotos. Isso lembra você alguma coisa? Então, as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Os servos de Deus não se desesperam com medo do que está por vir. Os servos de Deus se apegam a Jesus Cristo e têm a sua fé firmada em Cristo a cada dia, com disposição para servi-lo em amor, em entrega, também em temor a Deus. Ou seja, eu tenho em Deus a suprema
suprema autoridade. Em seguida, deu-lhes essa instrução: observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria o verão está próximo. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas estas coisas tenham acontecido, porque todas estas coisas que Jesus falou aconteceu ali no que diz respeito à perseguição aos seus seguidores, aos seus servos, o cerco a Jerusalém, a destruição do templo. Aquelas pedras do templo não ficaram uma sobre a outra, o templo fora destruído. Houve uma tremenda perseguição, uma tremenda dificuldade, prisões, passaram necessidades. Os servos de Deus, os seus seguidores foram espalhados pelas nações, fugindo, se escondendo nas cavernas, nas montanhas. Houve uma perseguição tremenda. Foram entregues pelos seus amigos, pelos seus familiares, foram levados aos tribunais, foram levados às prisões. Eu lhes digo a verdade, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. E tenham cuidado, não deixem o seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida, que foi o texto, esse último texto agora que eu li, foi um texto que eu usei na nossa meditação de ontem. E é necessário saber que o Senhor Jesus, então, estava falando para os seus, naqueles dias, os discípulos que o ouviam, e ele estava instruindo sobre o que viria naquele tempo e o que virá nos dias de hoje também está patente diante dos nossos olhos. Você tem percebido? Você tem observado os sinais? Sem desespero, sem alarde, mas convicto de que nós estamos vivendo um tempo profético? Pois bem, a Bíblia aponta períodos proféticos prévios à volta de Cristo. O profeta Daniel relatou: um deles disse ao homem vestido de linho, numa visão que ele teve, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12, versos 6 e 7.